Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vim falar para vocês um pouquinho de um conceito muito da hora que eu conheci nesses últimos dias que passaram aí. Ele chama hemodiversidade. Você já ouviu falar? Eu nunca tinha ouvido falar e achei super interessante. Mas antes, se você ainda não curtiu e se inscreveu aqui nesse vídeo e no nosso canal, por favor, faça isso. É super importante para ajudar a gente, é a métrica que o YouTube usa para mandar o nosso conteúdo para mais pessoas. Então, se você está achando legal, se você está curtindo o trabalho que a gente está fazendo, é a melhor forma de você apoiar a gente, beleza? Então, bora pro vídeo. Hoje em dia a gente fala muito sobre diversidade, né? Tá em todos os lugares, mas eu nunca tinha ouvido falar sobre esse conceito de hemodiversidade. Eu estava lendo na internet e acabei esbarrando nele. E sabe quando aquela coisa brilha um pouquinho no cantinho do seu olho e você fala, talvez eu tenha que pesquisar um pouco mais sobre? Foi exatamente isso, assim. E quando eu fui aprofundando, eu descobri que a hemodiversidade ela é um conceito que foi cunhado por um psicólogo americano de Harvard chamado George Coidbatch. Enfim, George, ele cunhou esse conceito que ele fala um pouquinho sobre diversidade em emoções, né? Então, hemodiversidade, diversidade de emoções. Ele fala sobre como em uma vida que a gente tem uma maior diversidade de emoções, a gente tem uma maior correlação de não sofrer com doenças como a depressão, ansiedade, estresse, enfim, todas essas coisas que muitas vezes tiram essa nossa saúde no dia a dia. Por maior correlação, o que eu quero dizer é que tem uma menor chance da gente sofrer dessas doenças se a gente tiver uma maior diversidade de emoções. Tanto essas emoções sendo positivas quanto negativas. É meio contraintuitivo, né? Você falar que é melhor para mim, na minha vida, que eu sinta emoções tanto positivas quanto negativas do que eu só sentir emoções positivas, é exatamente isso que o estudo fala. Ele fala que se você só sente uma gama menor de emoções, a verdade é que quando a gente olha para o longo prazo, você está mais exposto. É como se fosse tipo uma injeção, assim. Você vai, ao longo da sua vida, experienciando coisas diferentes e você recebe uma injeçãozinha desse sentimento que ele é diferente. E essa injeçãozinha, querendo ou não, faz com que você aprenda a reagir a esse sentimento. No estudo, eles ainda não encontraram uma razão do porquê. Quando a gente sente essa maior parte de sentimentos, a gente tem menos depressão, tem menos ansiedade, e eles nem sabem exatamente se uma coisa gera a outra. Mas uma das coisas que eles acreditam é que, da mesma forma que em um sistema ele tem que ter diversas forças funcionando para que ele entre em equilíbrio, inclusive a gente falou um pouco sobre isso num vídeo anterior, que eu vou deixar por aqui, para garantir que uma espécie só não possa extinguir todas as outras, o sistema na natureza ele tem diversas formas de se equilibrar. Só que para ele se equilibrar nessas diversas formas, ele tem que ter muitas forças atuando sobre ele. E acontece mais ou menos essa mesma coisa no nosso ecossistema emocional. Quanto mais emoções a gente vai sentindo ao longo do tempo, menos capacidade uma emoção só tem de tomar conta do nosso ecossistema emocional por completo. Principalmente quando a gente está falando sobre sentimentos como tristeza, raiva, angústia, ansiedade, que se a gente não toma um cuidado, assim tomam conta de todo o nosso ecossistema emocional. Faz sentido isso? Pensa comigo no caso de uma criança que é o João. O João foi crescendo ao longo da vida dele sendo super protegido pelos pais dele. Eles não deixavam com que nada ruim acontecesse com o João e que ele só sentisse emoções positivas. Então o João foi ao longo da vida dele encontrando e achando que tudo na vida é bom. Que as coisas vão sempre funcionar e que ele nunca ia sentir uma sensação negativa. Na verdade, ele nem sabia o que era um sentimento negativo. Mas aí o João foi crescendo e foi para a faculdade. E na faculdade ele começou a se relacionar com diversos contextos diferentes que trouxeram para ele sentimentos diferentes que ele nunca tinha sentido antes porque os pais sempre protegeram ele. E quando o João foi exposto a esses novos sentimentos, ele não sabia como reagir a eles. Quando aquela angústia surgiu porque ele precisava ir muito bem numa prova, mas não tinha mais ninguém para proteger ele dessa angústia, ele teve que lidar com isso. E ele não tinha a inteligência emocional para conseguir fazer isso. E o João foi cada vez mais se afundando e afundando e afundando e afundando nesse problema.
em lidar com esse sentimento. Por quê? Porque ele, ao longo da vida, não construiu uma capacidade de fazer isso. É exatamente isso que o conceito da hemodiversidade fala sobre. Como quando a gente experiencia uma vida que faz a gente passar por diversos sentimentos, a gente está mais forte para lidar com o que vier pela frente. Por isso que a gente provavelmente acaba não sendo afetado tanto pela ansiedade, ou pela angústia, ou pelo estresse. Porque ao longo da vida a gente teve pequenas parcelinhas disso acontecendo que foram ensinando pra gente como que a gente reage a isso. E dentro disso vem uma coisa que ela é muito importante, que é a gente realmente viver o sentimento, não fugir dele. Porque por trás de qualquer sentimento, seja ele positivo ou negativo, tem aprendizado. Cara, não fugir do sentimento é quando a gente tá triste porque aquela coisa aconteceu, a gente chegar em casa e a gente refletir sobre isso. Por que isso está me deixando triste? O que essa tristeza tem a dizer sobre mim, sobre quem eu sou, sobre o que eu valorizo, sobre o que é importante para mim? E não chegar em casa, jogar tudo de lado, ligar o Netflix e simplesmente anestesiar esse sentimento que está ali. Porque esse sentimento tem muito valor. Esse conceito muito legal que eu conheci me trouxe um questionamento profundo em relação a como eu estou lidando com as pessoas à minha volta. Muitas vezes na nossa vida a gente acha que a gente está protegendo as pessoas por não deixar elas lidarem com o que elas estão sentindo. Seja isso como pais superprotetores, como líderes que estão querendo proteger os seus colaboradores ou seus times, enfim. Ou até com os nossos amigos no dia a dia. A gente quer criar um casulo em que a gente vai proteger eles de todo sentimento ruim, né? E é legal porque a hemodiversidade ela vem para bater isso e para questionar. Será que realmente é assim que a gente serve melhor as pessoas que estão à nossa volta? Ou será que é criando uma rede de apoio, de aprendizado que elas podem olhar com propriedade para o que elas estão sentindo e aprender com isso para que no futuro elas consigam lidar com situações parecidas ou até piores muito melhor? Então, se você gostou de conhecer a hemodiversidade da mesma forma que eu gostei, e você achou ela útil para o mundo em que a gente está inserido, manda esse vídeo para 2 pessoas. Pode parecer pouco, mas se você mandar para pessoas que realmente estão precisando ouvir sobre esse conceito, você vai ficar surpreso e surpresa com o impacto que pode ter. Então esse é o vídeo dessa semana. Se você ainda não curtiu, curte aqui, se inscreve, bate no sininho, eu acho que isso é importante para você receber os vídeos que a gente está postando. A gente está soltando vídeo todas as quartas-feiras, e está sendo muito, muito legal ter vocês aqui junto com a gente. A gente está aprendendo muito, a gente está realmente se esforçando para fazer vídeos que são mais conectados com o que vocês estão gostando. Então vamos seguir junto que tem muita coisa legal vindo por aí, tá bom? Um abração e tchau!